Legal, Paulo. Você está acompanhando aí o nosso RAcast, Revista Agrícola, levando informação de credibilidade aos produtores rurais. Paulo, a gente percebe que a questão da cigarrinha do milho, ela tem, assim, diferentes raios de ação, vamos dizer assim. Existem regiões onde esse ataque é maior, regiões onde não são, né, tão intensivas. No caso aqui, a região de Sertanópolis, ele sofreu muito com essa questão da cigarrinha do milho. Eu gostaria que você falasse para mim, a nível de Brasil, com o seu conhecimento, você que está aí no avião, para cima e para baixo, dando palestras nesse Brasil, como que você enxerga aí essa proliferação da cigarrinha? Qual é essa realidade? Onde tem mais, onde tem menos? Quais são aí os números desse mal que tem feito que muitos produtores percam o sono? Uma das coisas que eu acho que vale a pena a gente trazer aqui ao conhecimento do agricultor é que realmente, primeiro, o potencial migratório dessa praga é muito alto. O voo natural dessa praga permite que ela migre distâncias num raio de 20 quilômetros e num tempo curto, coisa de 2 a 3 horas, ela já voou 20 quilômetros de um lugar para outro. Então, já começa aí, a taxa migratória natural dela é muito alta. Além disso, cigarrinhas são insetos muito pequenos, né? Eles medem em torno de 3,7 a 4,9 milímetros de comprimento. E são insetos facilmente carregados pelo vento, que acaba também agindo como uma forma de dispersão da praga. Então, essa praga acaba tendo uma facilidade enorme de dispersão em todas as regiões do Brasil, mas principalmente aonde isso acontece, em áreas com produção contínua de milho. E o Brasil nos permite trabalhar com a cultura do milho praticamente o ano todo. São raras as regiões que a gente teria restrição do plantio da cultura. E aí, pensando dessa forma, você começa a entender por que a dispersão da praga foi tão rápida. Olha, nós começamos esse segundo momento aí, que foi o segundo momento endêmico da praga, né, que ela passou a ser uma epidemia, foi a partir de 2015. E no espaço de 6 anos, em 2021, nós tínhamos quase 100% dos estados da Federação Brasileira, onde se cultiva milho, com a presença da cigarrinha. E isso acontece por que essa dispersão? Exatamente pela taxa migratória, tanto natural quanto quando ela pega carona, né, com o próprio vento. E aí nós estamos falando de distâncias que ultrapassam 500 quilômetros. Então, assim, ela é muito fácil de dispersar. Uma outra coisa que interfere muito nisso, Marcelo, e por isso a gente vê regiões com maior ou menor ataque, ou anos. Às vezes tem um ano que uma determinada região foi bastante castigada com a praga. E, de repente, no ano seguinte, ela é menos castigada. Uma outra coisa que interfere nisso é um dos fatores abióticos de maior importância no ciclo da praga. Então, ele interfere na biologia da praga, na biologia da sua reprodução e também até na taxa de infectividade que ela consegue fazer na planta, que é temperatura. Mudanças de temperatura trazem mudanças drásticas também na movimentação da praga e nessa pressão que ela pode causar em uma região diferente de outra ou num ano diferente do outro. Então, temperatura é um dos principais fatores abióticos que interferem nesse processo. Uma outra coisa é água. A água seria um segundo fator. E num ano, como aconteceu esse último ano, principalmente depois do inverno, nós tivemos um período um pouco mais chuvoso. Foi um ano mais chuvoso, inclusive no plantio da segunda safra, ou também chamada de safrinha. O início, até meados de março, foi bastante intenso o índice de precipitação pluviométrica em grandes partes das regiões do Brasil. Numa condição de chuva constante, não é volume de água, é constância. A gente vê e enxerga uma queda drástica na migração da praga. E por ela se concentrar num lugar, acaba que os manejos se tornam mais efetivos e isso diminui, então, a população e impede um pouco dessa migração e a dispersão diminui. Então, isso também aconteceu, são junções de fatores. E, por último, eu acho que o agricultor, Marcelo, também vem se conscientizando mais
da importância do manejo da praga. E a gente vê que estão trabalhando um pouco mais em conjunto, trazendo práticas de manejo mais equilibradas entre todos. Porque quando a gente tem uma região onde nós temos parte do agricultor levando a sério, levando à risca, fazendo bom manejo, mas também temos agricultores que ainda não acreditam tanto em todo esse processo, que ainda não acreditam tanto em todo o impacto e não fazem um bom manejo. Esse agricultor que não faz um bom manejo, ele é um doador de cigarrinhas para o resto todo, como eu acabei de falar. O vizinho dele não é o vizinho de porteira. O vizinho dele é o vizinho que tem uma área a 20 quilômetros. E quando você pega o sul do Brasil, existem cidades que não têm 20 quilômetros de distância uma na outra. Então, o vizinho dele não está nem do lado dele, está lá na outra cidade. Mas ele é um doador de cigarrinha para o cara. Por quê? Porque ele não faz muito bem feito. E cigarrinhas são migratórias, então elas saem da área daquele agricultor e vão migrar para a área de outro agricultor, em outra região. Então, isso também é muito importante. E essa conscientização aumentou. E isso também acabou diminuindo um pouco a pressão da praga esse ano em várias regiões do Brasil.